Olá pessoal, eu sou a Carmen e hoje vou começar um quadro novo aqui especialmente para membros chamado Intertextualidades. Neste quadro eu vou comparar poemas, texto de literatura de modo geral, não só poema, poema é o caso de hoje, outras linguagens artísticas ou fatos históricos e tal. Como hoje eu tenho aqui uma realidade concreta em que eu vou ler aqui um poema do Walt Whitman e associá-lo ao filme A Sociedade dos Poetas Mortos e a um fato histórico, então é um exemplo do que a gente vai ter pela frente. Outros vídeos dessa série não serão necessariamente a comparação entre fato histórico, cinema ou literatura, enfim, vai ter uma mescla aí de modo geral, às vezes é letra de música com filme ou com literatura, com poema, enfim. Por isso que se chama intertextualidades. Textos que transpassam manifestações estéticas várias e às vezes fato histórico também. Vai ficar mais claro ao fim deste vídeo quando vocês entrarem em contato com tudo que eu vou apresentar aqui. Quem foi seguidor do meu blog talvez já esteja acostumado, porque eu tinha este quadro lá, intertextualidades, né, fazia posts com essas comparações todas. E agora eu resolvi trazer para cá também para o YouTube. Hoje é um poema do Walt Whitman, um dos poetas da minha preferência, um dos favoritos. Ele não é tão conhecido como deveria, no meu entendimento. De todo modo, se você nunca ouviu falar do Walt Whitman, eu tenho um vídeo sobre ele que eu vou deixar aqui nos cards, em que eu interpreto, acho que um outro poema dele, um poema bem representativo da obra do Whitman e do próprio Whitman, o que ele foi. Eu canto o meu próprio ser, que está aqui, né? Esta é a obra dele, Folhas de Relva. Esta é a obra dele que ele publicou e foi atualizando várias vezes em vida. Tem poemas incríveis aqui. E aqui, o que nós temos? Nós temos o poema Ó Capitão, Meu Capitão. Ó Captain, My Captain. Este poema, Walt Whitman fez com base num sonho que Abraham Lincoln teve. Ele era muito próximo, ele admirava muito o presidente americano. Este presidente americano, ele teve sonhos premonitórios pouco antes de sua morte, né? Ele foi assassinado, acho que de 1865, enfim, a Guerra de Secessão pela libertação da escravatura dos escravizados foi de 1861 a 1865. É claro que tinha muita gente contra isso, principalmente o pessoal do sul, né, dos Estados Unidos. Então, por conta disso, desses conflitos políticos, ele foi assassinado, o Abraham Lincoln. E o Lincoln, ele teve pelo menos 2 sonhos premonitórios sobre, não necessariamente o assassinato, né, como seria, mas sua própria morte. Ele sentia que alguma coisa estava para acontecer, ele teve sonhos e contou esses sonhos. Não se sabe como o Walt Whitman teve acesso a isso, e aí compôs esse poema. No filme A Sociedade dos Poetas Mortos, aquele filme que a gente tem o Robin Williams como um professor de um colégio para garotos, que pede para que os alunos subam na mesa, enfim, que se rebeliem, criam lá uma sociedade de poetas, né, para ler poesia, eles iam para uma caverna e tal. Na sala, quando os alunos queriam protestar alguma coisa, o que eles faziam? Eles subiam em cima da mesa, a Captain, My Captain, e declamavam, pelo menos o refrão deste poema, como um ato subversivo, para demonstrar desagrado, descontentamento, posicionamento contrário ao que estava sendo posto. Desculpem o barulho. Então deixa eu ler aqui o poema, lembrando, gente, eu não sei declamar poesia, eu só sei ler. Eu leio e interpreto, mas toda aquela entonação, aquela coisa de ritmo, eu não tenho. Ó capitão, meu capitão, finda é a temível jornada, vencida cada tormenta, a busca foi laureada. O porto é ali, os sinos ouvi, exulta o povo inteiro, com olhar na quilha estante do vaso ousado e austero. Mas ó coração, coração, sangue mancha o navio, no convés, meu capitão, vai caído, morto e frio. Ó capitão, meu capitão, ergue-te ao dobre dos sinos, por ti se agita o pendão e os clarins tocam seus hinos. Por ti, buquês, guirlandas, multidões as praias lotam. Teu nome é o que elas clamam, para ti os olhos voltam. Capitão, querido pai, dormes no braço macio. É meu sonho que ao convés
vais caído, morto e... Ah, meu capitão não fala, foi o lábio, o sopro expulso. Meu calor, meu pai não se sente, já não tem vontade o pulso. Da nau ancorada e ilesa, a jornada é concluída. E lá vem ela em triunfo da viagem antes temida. O povo exulta, sino dobra, mas meu passo é tão sombrio, no convés meu capitão, caído, morto e frio. Isso é com base num dos sonhos do Abraham Lincoln, como eu disse, em que há a figura de um tripulante de uma embarcação que vê seu capitão, aquele que comanda a tripulação, né? E vamos adiante, bem como a figura de um presidente, né? O próprio Abraham Lincoln, esse capitão morto ali no convés. Então, o eu lírico aqui dá pra gente perceber bem, mesmo porque a gente tem três estrofes que terminam basicamente da mesma forma. Ó. No convés, meu capitão, caído, morto e frio. Esse eu lírico é de um tripulante que vê ali seu chefe morto, caído, assassinado, que é a visão que o Lincoln teve da própria morte, que ele era um capitão, que ele era ali um comandante de uma embarcação que morria, e essa morte era assistida por um tripulante. E aí o Walt Whitman fez este poema. Depois, quando de fato aconteceu o assassinato do Lincoln, depois, quando de fato aconteceu a morte do Abraham Lincoln, o Walt Whitman, ele declamou este poema. Na internet vocês acham cópia do convite para essa declamação, né? Declamação deste poema. Enfim, claro que ele também deve ter exultado a admiração que ele tinha pelo presidente e tal. O Walt Whitman, ele era progressista. A gente percebe isso no poema Eu Canto Meu Próprio Ser, e, enfim, na produção dele. Então, um homem com espírito progressista bem além ali do seu tempo, é claro que só poderia ser a favor da libertação dos escravizados. Ele era um dos militantes por este movimento. Ele e um outro contemporâneo seu é o Thoreau, que escreveu o Walden. Também tem o vídeo aqui falando não só desse poema, mas do outro também, né, que é a questão da desobediência civil. Então, eles eram contemporâneos, eles militavam pela mesma causa. E aqui o Whitman em consonância com Abraham Lincoln. E esses dois autores, esse poeta Walt Whitman e o Thoreau, eles aparecem no filme A Sociedade dos Poetas Mortos. Um trecho, um poema do Thoreau, que eu não tenho aqui, então não vou conseguir ler para vocês. E este poema aqui do Walt Whitman nessas passagens que eu falei para vocês. Me contem se vocês já sabiam disso, se vocês já viram o filme, se vocês conhecem o Walt Whitman, se vocês já tinham associado uma coisa com a outra, se vocês conheciam a história deste poema, enfim, o que vocês sabem dessa história toda? Vou adorar saber. Muito obrigada, beijos e tchau, tchau.